Olá, pessoal! Hoje a gente precisa estar muito atento, com caneta na mão, com um bloquinho de anotação, ó. E eu já tô aqui com o meu. Porque hoje vai ser muito top, tá? Hoje nós vamos chamar alguém aqui super especial que mudou a minha vida, né? Através dela também, ela me mostrou como é maravilhoso esse mundo aromático. Olha só que bacana! Então, olha só, hoje nós vamos chamar a Vanusa Feitosa. Ela é terapeuta, iridóloga, aromaterapeuta, mãe, esposa, filha, não é mesmo? Irmã, tem uma família bacana, então assim, aprendeu muito, sabe muito de aromaterapia, sabe muito como é que a aromaterapia entra no nosso cérebro, no nosso corpo e transforma nossas vidas, nossas emoções e como nossas emoções interferem diretamente no nosso corpo. Como as emoções interferem diretamente na nossa saúde física e emocional. Então vamos lá, gente, vamos chamar a dona Vanusa Feitosa. Tô vendo aqui, menina. Seja bem-vinda. Vamos todo mundo dar um beijo bem grande. Olá! Oi, oi, tudo bem? Ai, Acabei de tudo bater no bem. celular e caiu. Olá, meu Deus. Agora a internet tá perfeita, viu? Eu tava olhando aqui, tá ótimo. Que bom. Tudo bem, minha doutora André? Que delícia estar com você. Oh, menina, você Bom, me tirou a gente, ansiedade. É muita lavanda na caixa d'água, viu? Falei pra Ezequiel. na verdade, ela já esteve comigo no meu Instagram, né? Já foi maravilhoso. Estar com ela é sempre incrível, É. né? Mas estar agora sendo convidada por ela, aí é outra honra, né, gente? Aí é outra honra. Para tudo que a doutora Andréia me chamou. Olha, você Que que veio pra lá, né? privilégio estar com você! Que coisa gostosa! É bom Como eu demais, te né? amo! Como amo você, amo seu esposo, amo, amo de paixão. Vocês são um casal incrível, cheio de Obrigada, luz, você é uma cheio de grande pessoa, missão. né? E hoje a gente quer muito saber como é que você pode orientar as pessoas mais ainda, mudar as suas vidas, melhorar seus corações, suas almas, seu espírito, sua mente, através de uma coisa tão simples que é divina, não é mesmo? Verdade, né? Meu Deus, como pode a natureza trazer tanta coisa boa pra gente? E parece que antes dos óleos essenciais, antes da gente conhecer a aromaterapia, a gente fica pensando, meu Deus, em que planeta eu vivia que eu não tinha ouvido falar disso? Em que mundo eu estava, né? Que eu não conhecia óleos essenciais. E de repente você vai conhecendo pessoas que também são esses óleos essenciais, como você, minha Andréia, que é um encanto de pessoa, e que vão Ai, que agregando você mais na vida da gente e que também me curam, né? Eu estava com seu esposo em Natal e fiquei pensando assim, como é gostoso ouvir a história de vocês e ver o quanto vocês têm luz e conseguem curar, né? Ele dando várias dicas pra gente e eu pensando, nossa, como tem a agregar, como tem para nos encher, né? Nos encher mesmo. Muito bom estar com vocês, muito bom Bom, é mesmo, bom muito demais bom. você estar Vamos aqui, falar você de não tem emocional. noção. Vamos lá. Vamos lá. Vanusa, O que você antes de quer de tudo, mim? muito obrigada. Viu? Muito obrigada pelo esse convite, por você ter aceito esse convite. Muito obrigada de coração. E tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui e as que vão assistir também te adoram, né? Porque as que conhecem você já te amam. As que não conhecem vão te amar, né? Não tem jeito, isso aí não tem como sair disso. E assim, seja bem-vinda, Ah, abra teu coração, nós estamos aqui obrigada. com muita vontade de conhecer você, para quem não conhece ainda. Mas Apenas. acima de tudo, eu ainda quero um dia conhecer você e dar aquele abraço forte. Tenho Ah, certeza, não nem me tem jeito, viu? fale! Eu conheci o esposo, que já é a metade, já fiquei apaixonada, né, pelo que ele fala. E a forma como vocês dois também se conheceram, eu fiquei encantada e a gente vai se ver já, né? Já já vocês estão aqui em casa, com certeza. Amo, amo de paixão tudo que a Doterra tem trazido para mim. E essa jornada de vida, né, tem trazido bons amigos, e vocês são eles, com certeza. Vocês, Francione, que eu conheci, que também foi maravilhoso, né? Nossa, o Franciano é Gente, um amor de pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus. olha, eu acho que vocês realmente devem compartilhar o aviãozinho, não porque sou eu, de jeito nenhum.
mas porque eu acho que é um tema que a gente pode abençoar outras pessoas e a gente realmente pode tocar a vida de outras pessoas. Então, oi, Márcia, obrigada pelo carinho, obrigada pelo carinho de todos vocês que estão aqui. Se vocês puderem realmente compartilhar, pegar esse aviãozinho e mandar ali para as 10 primeiras pessoas da tua lista, seria algo muito grandioso, porque eu fui uma pessoa que foi atingida por um convite, né? Então, contando um pouquinho da minha história, a doutora Andréia falou, conta, né? Então vamos lá, né? Ontem mesmo eu estava na live e falando um pouquinho da minha história, mas tem muita gente que talvez não esteve na mas eu conheci os óleos essenciais num momento de muita dor e muita vontade mesmo de ter uma nova esperança. Então, eu acho que nós vamos falar sobre emocional hoje, mas quando os óleos chegaram na minha vida, eu tenho certeza que Deus, já vendo que nós passaríamos por essa grande crise hoje que nós estamos vivendo no mundo, né? E, e Ele estava trazendo um afago para o meu coração para equilibrar o meu emocional. A minha irmã perdeu os rins, como todos vocês sabem, né? Quando eu estava grávida do Marcos Paulo e ela grávida do William. E a gente sempre teve filhos juntos. Eu nunca fui ligada na saúde, então se você assim, Vanusa, eu não ligo pra saúde de jeito nenhum. Sempre fui uma pessoa acima do peso. Corrimento vaginal, uma coisa normal. Eu nunca achei que tivesse um tratamento. Minha irmã sempre teve muito problema de tireoide. Minha mãe tinha problema de controle de açúcar no sangue, diabetes, né? E a gente sempre daquele jeito, empurrando a vida, vai um postinho aqui, vai num lugar ali, energético, a torto e direito na minha casa, que é uma das coisas que, até hoje, quando eu estudo a respeito, eu fico pensando, meu Deus, o que eu fiz com a nossa saúde, né? Então, e de repente, Deus veio e realmente nos feriu. Como eu posso dizer, não é Deus que faz essas coisas, porque a gente também de uma certa forma, nós geramos esse conflito dentro do nosso organismo, né? E talvez seja essa a maior missão nossa como mãe, é entender que você está refletindo o seu filho não apenas emocionalmente, mas você reflete ele, até mesmo a saúde dele, por gerações. Não apenas essa, viu? Não é só seu filho. Seus netos serão fracos se você não começar a se abrir para esse universo da saúde e a entender um pouquinho mais sobre alimentos, sobre essa questão bucal, que a gente estava estudando esses dias, né, minha doutora Andréia? O quanto é importante, o quanto tudo isso faz diferença na saúde dos seus filhos. E é um universo muito grande, e nós temos responsabilidade como donas da nossa casa, rainhas do lar, e até mesmo emocional. Eu nunca fui ligada na saúde, até acontecer esse caso com a minha irmã, ela foi para um parto. Gente, eu estava com 7 semanas, eu estava com 92 quilos de gestação. E sempre fui muito acima do peso. Eu estava com diabetes gestacional, túnel do carpo, vomitando o tempo todo. Tudo que parava no meu estômago era doce. Pense, uma cabeça completamente voltada para a doença, né? Querendo ou não, imagine um cérebro totalmente inflamado. Era esse meu caso. Por isso que eu tinha tanta depressão, por isso que às vezes eu não saí da cama, tristeza, surtos, né? E de repente eu nunca busquei a saúde por mim. Mas quando eu vi minha irmã perder os rins no parto, e de repente ela fazia hemodiálise 3 vezes na semana, eu vi o quanto esses órgãos internos são importantes. E o quanto o nosso emocional atinge os órgãos, né? Eu sempre digo assim, eu amo essa questão do emocional, porque o rim tem muito a ver com medo, dentro da medicina chinesa. E é interessante porque o pulmão tem a ver com tristeza. Mas eles são muito ligados, viu? Não se assustem. Então, às vezes, a gente está vendo todo esse surto respiratório no mundo, mas o medo, ele tem uma vibração. Ele baixa a vibração do seu organismo quanto mais medo você tem. Então, imagine o seguinte, um organismo sem alcalinização, um organismo completamente inflamado, com um nível muito alto de açúcar, isso vai baixar a tua vibração. Por isso que eu defendo tanto tomar um GARD nesse momento, ou mesmo utilizar ele inalando o óleo que vem no seu kit. Pessoas que têm o kit que não utilizam GARD. É gravíssimo isso. Terminou de comer, ou sola do pé, ou você usar um difusor, usar ele como difusor para baixar o nível de açúcar no seu sangue, porque isso mantém teu corpo mais alcalino nesse momento e vai provavelmente cuidar para que a tua vibração não baixe nesse momento de medo, tá? E o teu rim tem a ver com medo, sim. Então, imagine, minha irmã, ela passou um grande medo de perder o neném no parto. Então, ela estava com corrimento vaginal anos.
né? E isso tudo acarreta. E naquele momento, além do medo de perder o filho, o rim já estava fragilizado, um corpo muito inflamado, e ela acabou perdendo os rins de fato, e isso me despertou para a saúde. Né? Eu falo demais e a doutora André pode me cortar, mas eu acho que é justamente esse o motivo de nós estarmos aqui hoje. É abrir a mente para algo que, para os sinais que Deus te dá. Corrimento vaginal jamais devia ser passado despercebido. Tireoide desregulada não devia passar despercebido. Esse caso de medo que você tem, medos noturnos, não devia passar despercebido. O teu emocional é algo que desencadeia. Para chegar nesse emocional, os teus órgãos já estão fragilizados, tá? Então, é importante você entender que tudo está interligado. Tudo está interligado, tudo. Dente está interligado com a íris, com coluna, com tudo, como a doutora Andréia estava falando, parte de respiração. Gente, eu fiquei encantada com a aula que essa mulher deu sobre a necessidade de usar o brief para a parte de dentição dos seus filhos. Como isso altera a arcada dentária. E eu fiquei pasma, porque às vezes, como é que a gente vai? A gente não se preocupa com a respiração da criança na parte dentária. E às vezes vai ter um prejuízo lá na frente. Na parte dentária, você colocar aparelho, fazer todo o tratamento, porque teu filho respirava de boca aberta à noite. Você tem noção? Se uma mãe prestar atenção, se a criança respira com a boca aberta, se ela baba muito à noite, olha só isso, né? Então eu acho que nós estamos todos interligados. É por isso que eu amo a doutora André, é por isso que eu amo esses profissionais da saúde, porque nós estamos todos interligados, né? É tudo tudo uma conexão. Nós temos que ser isso mesmo. Multiprofissionais, é isso aí. É verdade, né? E eu acho que foi nesse momento que apareceu doTERRA, assim, os óleos essenciais, né? Não doTERRA em si como empresa, mas quando eu me dei conta de que eu precisava de algo mais forte para essa parte emocional, né? E quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre os órgãos e entender que essa paralisação dos rins da minha irmã teve a ver com surto de medo, sim, na hora do parto. Mas teve a ver com coisas que foram tendo sinais muito antes físicos dela, né? Muito antes. Então, nós temos uma raiz nisso. E cada órgão, ele tem uma natureza específica. O rim, por exemplo, a energia do pai. Então, homens, quando geram seus filhos, eles estão também numa baixa vibração emocional, ou mesmo física, energeticamente. Você gera filhos mais doentes e com uma vitalidade menor. Então, você imagina o seguinte, a minha irmã, meu padrasto teve ela com uma certa idade também, e ele bebia muito. Então, a energia vital dele era muito baixa. Então, ela já veio com a energia do rim dela também frágil. A necessidade dos pais entenderem que o que eles fazem com a saúde geram filhos também fortes, até mesmo fisicamente e energeticamente, né? E o que a gente está vivendo hoje é um pânico generalizado, emocional, e esse medo que está se acumulando, e eu tenho visto muitos casos de pessoas que o aumento da questão da hemodiálise, nesse caso agora respiratório, porque tem muito a ver com essa fragilidade também do rim, nessa questão do medo, né? Então os óleos essenciais, eles vieram no momento onde, para mim, o emocional era a coisa mais importante que eu buscava em tratamentos nos meus pacientes. Em qualquer interagente que entrasse, a primeira coisa que eu tentava buscar era tratar traumas. Primeiro, traumas, fazer a pessoa ter um equilíbrio dentro dos sistemas, o sono, a desintoxicação para mim eram primordiais, né? Sono. E eu vejo a doutora Andréia falando a mesma coisa. Sono não tem jeito, né? Se a gente não dorme bem, a gente não respira bem, a gente não vive bem, a gente não acorda bem. Isso é tão forte e essa questão da respiração, e eu acho interessante porque a doutora Andréia, ela abrange muito essa questão dos pilares, né? E vocês viram a aula dela falando a respeito de os detalhes, né, da parte bucal, mas aquelas receitinhas que a doutora Andréia colocou e que tá aqui no canal dela, não é apenas algo bucal. Gente, vai muito além daquilo, né? Sim. Essa parte salivar e o poder que os óleos essenciais têm nessa questão da saliva, na parte bucal, né? E é interessante porque quando eu olho o ser humano, e hoje avaliando cada pessoa que às vezes está na minha frente, eu tento olhar, primeiro, sintomas que ela tem, sim, mas muito mais do que isso, ver os medos que ela está trazendo, os traumas mais fortes, né? E você consegue confrontar.
Que nem a minha irmã, ela tem problemas nos dentes bem aqui nessa região. O Marcos Paulo também tem, nessa região aqui. E os dentes da frente são os rins. Aqui tá um reflexo da parte renal. Exatamente. E quando eu vejo alguém já com os dentes aqui, eu já falo, opa, vamos cuidar desse medo, né? E é interessante que são pessoas que têm mais medo, pessoas que se batem mais para dormir, pessoas que acordam com mais frequência. Então, é tudo uma tríade mesmo, muito bem alinhada. É interessante porque alguém está falando aqui, testa o Serenity, né? A minha irmã, para as crises dela de ansiedade, do fundo do meu coração, o Serenity foi o óleo, que realmente foi o óleo que é um primeiro socorro na vida dela, realmente. Então, é um óleo muito poderoso para quem está indicando o Serenity. E eu acho ele um blend muito forte, muito poderoso. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês. Ai, ele é. É um blend para se perdoar, é um blend de aconchego mesmo, né? Ele realmente é encantador, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, todos que estão aqui. Comecem pelo kit. Se você não conhece óleos essenciais ainda, comece pelo kit que a doTERRA tem. Né? Eu acho interessante o kit pela forma como eles colocam a junção dos blends, né? E, doutora André, se quiser falar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, pode fazer, tá bom? Então, ó, eu vou seguindo. Eu queria muito, assim, que você falasse, porque, assim, nós temos poucas vezes que a gente tem essa oportunidade, né? E quanto mais o tempo passa, até eu comentei com o pessoal hoje nos grupos, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue menos falar contigo. Eu te amo. Mais curso que essa mulher vai fazendo, e aí a gente não consegue falar com ela. Então é bom demais te ouvir, entendeu? Então eu vou falar. Sim. Então eu vou falar. Ontem a Gi, quando eu terminei, eu falei, Gi do céu, pelo amor de Deus, se você não me cortar, eu falei demais. Ela falou, não, Manusa, vai, então tá bom, né? Então, eu amo muito o kit. E se você tá aqui e ainda não tem ele, eu vou dizer assim, comece por ele. Eu vou falar de alguns blends, sim, que eu acho muito importante nessa fase emocional, mas se você for começar a utilizar óleos essenciais, comece pelo que eu comecei. Eu comecei com o kit. E eu costumo dizer assim, é importante você entender que a junção deles são um alinhamento dos sistemas, né? Então, ele vai pegar sistema nervoso, ele vai alinhar o teu sistema nervoso, por isso que é tão importante na hora do sono, de dormir, e tem muita gente que usa lavanda separado. Não! Para essa parte do sistema nervoso, pega 2 gotinhas de lavanda, 2 de olíbano que você tem no teu kit, e você vai passar na coluna de fora a fora. Por que é tão importante essa parte de massagear a coluna antes de dormir? Justamente por causa desse sono. Sem sono reparador, não existe restauração. E é interessante porque ele ajuda essa energia do teu corpo, a energia dos sistemas a caminharem. E às vezes você pode ter um bloqueio energético em um dos órgãos. E isso enfraquece o outro órgão dentro da medicina chinesa. Gente, vou dar uma aula para vocês de medicina chinesa já lá no meu Instagram. Eu vou começar a fazer lives disso. Porque é importante você entender que esse kit é um alinhamento para um desbloqueio energético. E não existe saúde sem você ter esse desbloqueio total. Então, essa massagem de 2 gotinhas de lavanda e 2 de olíbano toda noite, ela é fundamental. E ela vai aumentar demais a proteção do teu sistema respiratório. Primeiro, o olíbano eu uso muito para bebezinho que tem problema respiratório. Gente, ele é incrível para o suporte respiratório de bebês. Não subestime o poder do olíbano nas costinhas de um bebezinho. E é interessante porque ele é muito suave. Claro, você pode fazer o testezinho e a massagem, né? Como é gostoso a massagem, o contato de pai e mãe com o bebê. Isso é fantástico, né? Esse amor que você faz, esse contato que você faz, esse cuidado. A criança nunca mais vai esquecer, gente. Nunca mais. É uma conexão. Isso que a doutora Andréia falou agora é importante. Gente, esse tocar um ao outro na família, isso é uma conexão. Os pais de antigamente tinham muito aquele negócio de bênção, o toque nas mãos dos filhos, o abençoar na copa da cabeça. Isso faz diferença ao longo da vida, esses contatos, essa sinergia. Então, assim, é importantíssimo você realmente massagear a coluna do seu filho, tocar. Isso produz ocitocina, o toque, produz ocitocina, beijar, abraçar seu filho. E a ocitocina é um hormônio do amor. E isso
evita depressões, evita baixa emocional e baixa vibracional também. Baixa Tá? Tem autoestima muita também, né? gente baixa autoestima, ele aumenta demais. Se você tem alguém com depressão, tristeza na sua casa, toque muito ele, abrace demais, toque mesmo, toque pé, toque mão, toque braço, tá? Faça massagens com óleos essenciais se você tem alguma criança um pouco mais depressiva em casa, utilize muito balance que vem no teu kit. Eu falo, mães, você precisa aprender a utilizar balance como perfume corporal no seu filho. Utilize. Vamos, eu quero render mais, tá bom? Então pega o óleo de coco, mas massageie firmando a mão assim, ó. Produzindo mesmo ocitocina no teu filho, tá? Crianças, diluir o óleo de coco pode ser usado puro? Pode. Bom, assim, bom, vamos lá, né? O que pode e o que não pode? Rudinar, acho que é isso, né? É interessante, você precisa, alguns óleos, sim. Eu utilizo muito óleos nas minhas crianças puro, mais claro, alguns, né? Então, óleo de orégano, jamais, 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 jamais precisa diluir. Mas o Balance, por exemplo, é um olhinho que eu uso muito no Marcos Paulo puro, muito. Eu utilizo lavanda e olíbano na coluna do meu filho, claro. O meu tem 4 aninhos, então, gente, eu uso e abuso. Uso nele antes, né? E os outros aqui já são maiorzinhos, mas o Marcos Paulo, por exemplo, eu utilizo demais cardamomo na sola do pé dele antes de dormir, para essa questão da fala e para aumentar a imunidade, a insegurança. Eu não diluo, tá? Eu não diluo. Claro, cada pele tem uma sensibilidade, então você faz o testezinho aqui, se não irritar a pele, né? É um óleo que você pode utilizar com toda a segurança aí. Claro, alguns como o Brief, às vezes tem criança que sente aquela irritabilidade ele dá uma coçadinha, né? Então daí você vai passar nas costinhas e passa o óleo de coco junto. Eu costumo utilizar o Brief no Marcos Paulo de 4 anos, ele não reclama, eu passo ele purinho, 2 gotinhas também, depois de passar a lavanda e o olíbano. É importante, nesse momento, estar utilizando e abusando desse blend chamado Brief. E já que nós estamos falando de uma parte emocional, e é por isso que eu gostaria que as pessoas começassem sempre com o kit. O Brief, ele é um óleo feito para tristeza. Eu até separei aqui uma colinha para poder falar um pouquinho para vocês do Brief. Mas ele é um óleo... Anotem aí, gente. Anotem tudo. Gente, eu uso demais o Brief aqui em casa. Também. E existe uma crise também, a crise da cura, que eu falei ontem na live que eu estava. Gente, é importante você entender que se você tem alguém na sua casa que o sistema respiratório é muito fraco, é natural, às vezes ele tem uma crise de piora para haver uma melhora. O Brief, ele vai fazer uma limpeza nesse pulmão, ele vai fortalecer esse pulmão. É normal soltar algum tipo de... eu uso muito quando tem problema respiratório. Catarro, vai. O narizinho vai estar saindo mais, às vezes vai dar uma crise alérgica também, no sentido de pele. É natural, porque o pulmão, ele tenta limpar através da pele, através das fezes. Às vezes as fezes vai sair um pouquinho mais suja, porque é um processo de limpeza do pulmão. Mas a pele é a mais afligida e essa questão de coriza com mais frequência. Eu tive demais isso na minha casa. Eu utilizei um kit para cada um da minha família. Eu sei que não é fácil, você começa com um, depois você faz a tua parte, tenta fazer indicações para que você ganhe alguma coisa para você estar comprando os teus óleos. Ô, Vanusa, ou retirando produtos grátis. Aqui em casa foi o seguinte, a gente comprou um difusor primeiro, né? Primeiro difusor. É verdade. Quarto, né? E aí depois, no dia seguinte, as crianças já começaram, também quero. Aí fomos lá comprando um para cada quarto, na sala, e aí também no consultório. E assim, você está falando da parte respiratória, o nosso filho tinha... O pessoal deve saber aqui, mas quem não sabe, eu tive câncer na gestação. E aí eu tive que fazer o tratamento durante a gestação, né? E aí quando ele nasceu com uma imunidade muito baixa. Muito baixa. Se passasse um vírus, assim, a 10 km de distância, ele pegava. Então o que acontece? Ele vivia muito doentinho, não crescia, tinha dificuldade de crescimento, de alimentação. Então, depois que a gente começou a usar os óleos, nunca mais eu dei remédio, assim. Lógico, se precisar, eu vou dar. Óbvio, sim, né? Mas ele não teve necessidade. Então, assim, ele passou a respirar melhor, passou a brincar. Eu não via meu filho brincar. Eu não sabia o que era brincar de correr atrás de uma bola. Então, assim, quando você vê uma mãe, eu tô falando por mim, quando vê uma mãe, você vê seu filho sapeca, gente, dê a mão pro céu, graças a Deus.
Porque é difícil demais quando você consegue ver seu filho sapeca, você não sabe ele brincar, né? Então, assim, o que isso resgatou na minha vida e me trouxe de alegria, não tem preço. Não tem Eu preço. sei. Olha, doutora André, eu te admiro tanto. Essa live podia ser sua, porque eu amo o testemunho dela, gente. A doutora Andréia, ela tem um testemunho lindo mesmo. E tudo que ela vem buscando de saúde como um todo, né? E essa questão do seu filho, da imunidade. Eu tenho o meu Pedro aqui, o meu mais velho, eu não era terapeuta. Por que que eu amo tanto incentivar as mães a serem terapeutas do seu lar? Isso que a doutora Andréia está falando agora, gente, é muito sério. Se você tem alguma criança em casa, é importante você dar o remédio, é importante você levar no médico, é importante você fazer a sua Sim, parte como mãe. Não pare sim. nenhum tratamento, nunca faça isso, gente. A minha irmã até hoje faz hemodiálise, a gente pergunta assim, vamos, sua irmã toma remédio? Se ela precisar, ela vai tomar. Esse não é o nosso ponto. O nosso Não. ponto é aumentar a imunidade do seu filho, estimular o sistema imune, fazer uma desintoxicação no corpo, para que o próprio corpo, essa cura que está dentro de você, que Deus colocou aí dentro, ela brote. Só que existem parâmetros que vão ajudar essa cura a brotar. Primeiro, o teu emocional tem que estar equilibrado. Nós somos seres de vibração. As plantas vibram, elas vibram. Gente, uma planta vibra, tá? Existe um estudo que fala até sobre a questão de medir a vibração das plantas, os óleos essenciais também. Mas nós somos plantas, né? Deus nos compara a árvores na Bíblia. E é importante você entender que nós somos seres que vibram. Tanto é que tem pessoas que você fica perto e pensa assim, cara, eu moraria com ela. Ai, que coisa Me gostosa. sinto bem, Como eu né? Me sinto sinto bem. bem. Por que isso? Porque, sem sombra de dúvida, essa pessoa te trouxe uma vibração muito positiva no teu ambiente. Assim como tem pessoas que entram e que quando ela está naquela baixa vibração, você sente que ela está carregada. Né? E existem plantas que murcham e que as pessoas acham tão místico, né? Ah, nossa, passou e murchou a arruda. Né? Na verdade, a arruda, ela está sacrificando para tirar aquela vibração. Você tem noção de como as Energia plantas, negativa, é isso mesmo. como a natureza, ela se Ela é sacrifica sábia. por nós, né? Então, às vezes você vai ver, eu costumo ensinar as pessoas, vai pegar um chá, converse com a planta. Você sabia que se você conversar com ela antes de você cortar ela, ela vibra numa energia maior para curar teu filho? E eu costumo dizer para ela, quando eu vou pegar os galinhos de hortelã, assim, eu falo, olha, eu vou pegar para fazer um chazinho. Eu sou grata por você poder me curar, por você estar aqui pela minha família. Eu sou grata por Deus ter criado você e que você floresça, que seus galhos sejam mais fortes para que você possa abençoar. A planta, ela vibra sem medo de morrer, porque quando ela está com medo de morrer, ela baixa a vibração e baixa a cura. Isso é muito interessante, gente. E é interessante porque as plantas, quando você passa por uma ruda e você está com uma baixa vibração, ela tenta te nutrir. E é ali que há essa seca da planta, muitas vezes, né? E ambientes, e gente, tem ambientes com vibrações baixas na tua casa. Se você colocar plantas ou óleo essencial naquele ambiente, onde você está sentindo que às vezes tá, ninguém senta naquela cadeira, dentro de uma sala de aula, por exemplo. A vibração daquele lugar às vezes está baixa. Então, é importante a gente entender isso, porque nem a doutora Andréia falando do filho dela, que hoje está melhor. É importante aumentar a vibração dos seus filhos também. É importante você aumentar a vibração e fazer os órgãos vibrarem na sinergia. Os órgãos vibrarem. Por exemplo, nós temos o tomilho, que é a vibração do rim. Você não tem noção de como o tomilho pode ajudar a diminuir o medo do teu organismo. É interessante porque o tomilho trata essa questão de corrimento, mas não apenas fisicamente. Ele trata numa vibração maior, porque ele vai ajudar teu rim a vibrar, ele vai tirar medos noturnos, assim como o zimbro, né? Eu amo esse casal da parte renal, tanto o zimbro como o tomilho. Claro, se você já tem algum tratamento de rim que você faz, você vai apenas utilizar ele aromaticamente, né? Você precisa ver como você vai utilizar ele. Mas então, é importante você entender isso, né? Como saber sobre vibrações. Eu vou dar outra live sobre isso, mas eu já tenho um curso sobre isso, Eliane, sobre as vibrações dos olhos e sobre a vibração do ser humano também. Mas eu quero deixar claro para vocês, vibração do medo baixa a imunidade, tá? E mata o teu rim. E a vibração do medo, logo após a vibração do medo, vem a tristeza, melancolia. Também vai baixar mais ainda. Então, nós precisamos utilizar os olhos nessa sinergia. Então, quando nós estamos falando de briefing,
como a doutora Andréia falou, e eu sou uma mãe de um menino que vivia tomando corticoide. Meu Pedro, meu mais velho, não era terapeuta ainda, e eu dei muito corticoide pro meu filho. Daria hoje, se precisasse? Daria, às vezes é necessário. Mas uma coisa é fato, meu filho teve a crise de cura com os olhos de uma forma muito intensa. Tinha dias assim que a crise dele, ele dizia, mãe, não aguento mais. E eu insistia nos olhos, aumentava os olhos, colocava orégano à noite. Eu utilizei um kit inteiro no meu filho, até ter um equilíbrio energético nele. É interessante você entender que se o pulmão dele está fraco, um dos órgãos está passando energia para ele. Então, o rim do meu filho também estava fraco. Tanto é que meu filho tinha muitas olheiras aqui, que é a parte renal, né? E é forte, porque essa questão do brief, emocionalmente, olha só, gente, é tão forte o brief que ele foi feito uma sinergia justamente para tratar a parte emocional de tristeza, pesar, melancolia, mágoa, desespero, desamor, bloqueio, dificuldade respiratória e desconfiança. Então, às vezes a gente pega o kit e não tem uma dimensão de como o brief, nesse momento, ele é importante ser massageado todas as noites nas costas, de toda a sua família. Né? Não é momento de baixar a imunidade emocionalmente. Não é momento, gente. Se existe um momento que a gente devia aumentar a imunidade da nossa família, é agora. É agora, né? A gente só adoece se as nossas vibrações estiverem baixas. Né? E os olhos têm uma vibração muito boa, gente, muito, muito alta. Muito. E se a gente fizer o consumo dele diário, a gente vai perguntar como é que aumenta a vibração. Gente, se a gente fizer o consumo diário, logicamente tem que fazer higiene mental, tem que fazer higiene alimentar, né? A gente tem que fazer higiene de sentimentos, porque nós precisamos trabalhar isso na gente, né? Não adianta a gente ficar usando óleo e ficar aqui, ai meu Deus do céu, aquela pessoa assim, aquela pessoa assada, eu fiz isso. Não, a gente tem que aprender a ser melhores. Melhores como ser humano. Nós precisamos ser melhores como irmãos em todos nós. Então, e os olhos dão esse suporte, porque eles aumentam a vibração celular. Ou seja, do nosso corpo. A nossa vibração celular melhora. Tem um japonês chamado Yamamoto. Ele fotografou as moléculas do corpo, da água. E nós somos 70% de água. Então, o que acontece? Se a gente tiver pensamentos negativos, tiver mau humor, tiver esbravejando, falando mal dos outros, o que acontece? A nossa vibração do nosso corpo, ela fica instável. E aí é onde gera as doenças. Viu, gente? É isso aí. Verdade. Pode falar. Achei isso incrível. Gente, isso é tão forte. É tão interessante isso, até por causa dessa questão de assistir televisão, muito noticiário ruim, isso também baixa a vibração. Toma cuidado o quanto você vibra. Nós somos seres de água, sim. E essa vibração é muito intensa. Aí, ó, o kit emocional. Vou falar dele. Separei ele aqui. Mas é importante você entender. Existe, gente, a vibração da gripe, por exemplo, assim, um nível, né, 1 megahertz. Se você começa a baixar e você chega em 52, você já começa a ter corrimento vaginal, porque sua vibração tá baixa. E você começa, sim, a pegar resfriados com frequência, porque sua vibração tá baixa. O uso dos óleos essenciais, eles são ótimos nesse sentido. Essa questão da meditação, se existe a maior vibração que existe na Terra, gente, pare e pasmem, é a meditação. Ou oração, como a gente diz. Oração. Quando você para e consegue acalmar e começa a orar, às vezes as pessoas não gostam do termo orar, né? Mas esse meditar em você mesmo, esse vibrar, pedir perdão, né? Esse vibrar, né? E para isso, um dos maiores óleos que existe é o olíbano. Você massagear a sua testa e fazer essa limpeza mental, você não tem noção de como isso aumenta a tua vibração. De como isso muda teus filhos. Por que antes de ir para a escola, eu massageio sim o olíbano em todos os meus filhos antes de sair para a escola, né? O Marcos Paulo em especial, eu passo na coluna dele junto com o Patioli, porque o Patioli organiza essa parte de pensamentos na criança, e ele tem 4 aninhos, né? E a gente está fazendo todo um trabalho com ele. Mas é extremamente importante o olíbano ser passado na testa, especialmente pessoas que estão com uma tristeza e uma baixa e tem esses pensamentos de rancor. Um óleo maravilhoso, essa parte digestiva que a doutora Andréia falou, é o coentro, e ele tem no Zengest, tá?
esse pensamento repetitivo também são coisas que a gente acumula na parte intestinal. Gente, tem muita dificuldade para ir no banheiro, gente. Significa que acumula muita mágoa, muito rancor, coisas do passado que estão precisando evacuar no vaso. Sabe aquela mágoa assim que você precisa soltar e puxar a carga e dizer, vai com Deus! Né? Essa parte digestiva, ela é fundamental. Então, às vezes a gente fala assim, o nosso segundo cérebro, né? A parte intestinal. Gente, é o nosso cérebro emocional. Quando nós estamos falando de intestino e estômago, nós estamos falando da emoção, desse núcleo de sentimento, é o teu centro do teu corpo. Por isso que eu acho assim, é importante demais, sempre, acabou a refeição, massagear o Zengest, ajudar a vida a ser digerida por você. Essa parte de emoções. E tem gente que não tem só dificuldade em ter prazer no alimento, ele tem dificuldade de ter prazer na vida, por causa dessas emoções que estão acumuladas no intestino. Você precisa ter um bom funcionamento intestinal. E para isso, você precisa evacuar a mente, evacuar sentimentos, evacuar, liberar perdão. E isso está conectado, viu? Esses dois. Você tem aquele momento onde você coloca aquele som mais calmo, barulho de chuva, ou alguns colocam salmo para ouvir, para vibrar alto. Gente, a oração é a maior vibração que existe sobre a Terra. Se você quer chamar de meditação, se você quer chamar de qualquer outra coisa, mas ela faz parte do ser humano. Emitir perdão e se pedir esse perdão e se perdoar e deixar as coisas fluírem. Gratidão. Né? A gratidão. Gratidão. E é o mais alto dos pilares de vibração. Não existe nada que se compare a ele. O olíbano vai te ajudar a se conectar. O olíbano é um dos óleos do kit. Ele é o óleo com maior vibração também, energética falando. Ele ultrapassa tudo que você precisa de energia, tá? Para você estar bem conectado. Agora o Zengest, gente, ele foi feito, esse blend, justamente para a parte digestiva. Ele é considerado um óleo perda de apetite e alimento pela vida. Não é apenas pela comida, tá? Empatia, falta de assimilar experiências e perdoar as pessoas. Deixar fluir a sua vida. Então, eu acho que a gente deve começar sim pelo kit quando nós estamos falando de emocional. Às vezes a gente pensa no blend digestivo como um blend para mal-estar, né? Uma intoxicação alimentar. E os óleos essenciais do kit, ele vai muito além, né? Nós estamos falando de emoção, né? O Zengest, eu ingiro ele. Limite, né? Cleide, a gente ingere, tá? Eu amo. E quando eu tenho algum problema na minha casa, especialmente a Valentina, viajando de carro, ela passa mal. Gente, uma gotinha embaixo da língua. A minha Valentina tem 9 anos. Ela toma purinho, ela aguenta. Parece que você está fazendo uma higiene bucal, teu hálito fica melhor. Ali dentro tem hortelã, tem gengibre, ele é ótimo, tá? Até o Marcos Paulo, às vezes você tá com um nenenzinho que tem uma cólica, você faz a diluição na quantidade para beber, você pode utilizar o Zengest sim, sem medo. Pega ele, faz a diluição de bebê e pode massagear a cólica em bebê, ele é maravilhoso. Vanusa, eu não quero passar na barriguinha, passa na sola do pé. Vanusa, eu não quero nem passar na sola do pé de bebê. Pode colocar no difusor, vai fazer o mesmo trabalho. Agora, ele é ótimo para essa questão de digestão. Mas mais do que isso, tá? A questão da desparasitação, o Zengest, ele é fundamental. Ele é fundamental, tá? Agora, a questão do kit, quando vem o kit também, tem um outro blend, que agora é um óleo que todo mundo devia utilizar nesse exato momento, que é o óleo que eu utilizo muito para controle de açúcar no sangue. E que é o óleo que minha mãe mais usou, e vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Pelo Ungard. Mas ele tem uma ação emocional muito forte nesse momento dessa crise que as pessoas estão passando e que teus filhos precisam. Ele é considerado o blend da proteção. Energeticamente, ele te blinda. Ele te blinda. É algo encantador. Ele é um óleo que te faz viver, né? Soltar, né? Cólica de bebê, intestino preso, sim. Zengest é ótimo, tá? É ótimo, Simone. Ai, serve, Karina. Meu Deus, e como serve? Amo! Todos eles, tá? Todos eles servem pra isso, todos juntos. E é interessante, essa aqui ela falando de obesidade, emagrecer. A gente falando de saúde, né? A gente vai pra emagrecer. Que mulher não quer, né?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, é tão interessante essa questão dos sistemas para o emagrecimento. As pessoas pensam em emagrecer e elas pensam em dieta, elas pensam em fechar a boca, mas existe algo que te faz engordar. Primeiro de tudo, depende do que... Às vezes tem gente que diz pra mim, Silvana, eu não como nada e engordo. Pois é, você tem que ver se você está dormindo. Quando a gente fala para você utilizar o kit como um todo, meu amigo, é o seguinte. Seu intestino tem que estar funcionando bem para você emagrecer. Segundo, você tem que limpar todos esses parasitas daí, porque senão eles também não vão deixar você nutrir a tua célula. E isso também vai dar problema. Se você não se intoxicar com limão e zenguete tua célula, não existe limpeza, ok? Por isso que é tão importante a caminhadinha, que ajuda a limpar a tua célula. Agora, o sono, para quem quer emagrecer, se você não dormir, nega, se você ficar acordada à noite, você engorda. Quando eu descobri isso, eu fiquei apavorada. Eu falei, por isso que eu não... Comigo foi assim. Comigo foi assim. Começar a dormir, você não tem noção de como você emagrece. Então, imagine o seguinte. Você está tomando limão, zenguete, está fazendo uso do kit. Respiração também, problemas respiratórios também te engordam. É importante você entender que esse kit, ele vai equilibrar o teu sistema para que ele volte a fluir. E esse voltar a fluir vai te ajudar a emagrecer? Vai. Não é que ele está fazendo o emagrecimento, ele vai estar te ajudando a fluir. A pessoa que vai te ensinar como utilizar o kit, por isso que eu digo para as pessoas, não compra kit sem ter um consultor de bem-estar à sua disposição. Pelo amor de Deus. Se não tiver alguém que te direcione, te oriente, vai ficar... A farmácia do criador vai estar ali parada. Parada. Porque como é que você vai usar algo se você não tem alguém dizendo pra você, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, muda. Pra você, talvez, usando assim, seja melhor. Eu vejo pessoas que vão em loja, que às vezes tem loja que compra, olha e deixa lá. E a pessoa compra. E pega e diz assim, agora Vanusa, e fica me mandando mensagem dizendo assim, Vanusa, como é que eu uso? Calma, gente, por favor. Quando você, se você tá nessa live, entrou, não sabe, não conheço ninguém, Vanusa cair de paraquedas aqui, entrei, não sei nada, né? É o kit da Doterra, o kit essencial para o lar. Tem gente perguntando, né? Se você não sabe, não conheço, ninguém me mandou aviãozinho. Eu vim parar aqui sozinha. Você vai entrar em contato com a doutora Andréia e ela vai te orientar. E a partir de então, ela é o seu anjo da guarda. Dentro dos 15 primeiros dias, ela vai te orientando como utilizar as 12 sinergias para o equilíbrio do teu corpo. Agora, se você for enviado um aviãozinho por alguém, você vai entrar em contato com essa pessoa e ela vai fazer esse procedimento. A Doterra tem um sistema que são anjos de luz, como a gente chama, ou a corrente do bem, como a gente chama, né? Que nós somos a resposta à oração de alguém. Sim. A pessoa que me convidou foi a Miriam, ela é uma secretária de um juiz em São Paulo. Ela não fazia esse segmento de ajudar, mas quando eles conheceram os óleos essenciais, é um irmão da minha igreja, da minha fé, eles sabiam da minha luta com a minha irmã, eu já era terapeuta na época, e ela me trouxe um kit de presente, que é o kit menor, que vem os 12 óleos. E quando ela me trouxe, ela disse assim, Vanusa, eu gostaria que você conhecesse isso, porque eu tenho certeza absoluta que se for bom para sua irmã e for bom para os pacientes, você vai ensinar a gente a usar. E a partir de então eu mergulhei realmente de como ensinar as pessoas a utilizarem isso como uma sinergia para os sistemas, né? Para que haja um alinhamento e haja um controle emocional. Então, ela me ajudou, os 15 primeiros dias ela foi meu guia. E depois disso, eu fui guia de algumas pessoas e outros são guias de outros. Então, cada um tem o seu guia nos 15 primeiros dias. Por isso que eu digo, não compre óleo essencial sem alguém do teu lado. Essa pessoa vai fazer com você algo que fizeram para ela. É gratuito. Essa pessoa vai cuidar de você. Então, você vai comprar o óleo direto da fábrica. Isso também é uma coisa importante. Eu vi gente comprando lavanda sem procedência e dando alergia na pele da criança, porque não era uma lavanda com CPTG e não era a lavanda que eu estava falando. Então, você vai, sim, conversar com a pessoa que te convidou. Ela vai fazer seu cadastro direto no site da Doterra. A nota fiscal tem que vir no seu nome, tá? Isso é uma coisa que eu digo, porque tem gente que às vezes vem de gato por lebre. A nota fiscal vem no seu nome e você vai ter um consultor de bem-estar para te cuidar. Isso é importante, tá bom? Vanusa, explica o que é CPTG. A Doterra, todo óleo essencial, de uma forma geral, os óleos essenciais, eles passam por um trabalho
e aparece a química dos óleos, que é a cromatografia gasosa, que é uma forma da gente ver a química que tem nos óleos e para que esse óleo vai servir dentro do sistema mesmo físico, né? Sim. E é natural isso, todo óleo essencial tem, você pode pedir, inclusive, essa cromatografia gasosa para a pessoa que está te vendendo óleo. A doTERRA vai além, porque a doTERRA ela tem um certificado CPTG que ela faz mais de 10 testes nos óleos essenciais. Então é diferente. Além dessa cromatografia gasosa, que é um óleo de altíssima excelência, e a doTERRA ela faz sinergias, porque às vezes você compra um peppermint ou uma copaíba, por exemplo, você compra uma copaíba, ela vem com a quantidade química, e dentro do Brasil existe uma lei que ela deixa você colocar outros óleos essenciais para preencher essa copaíba, tá? Desde que seja dentro da mesma frequência ali. Mais ou menos isso, para não ser tão burocrático para vocês aqui. É interessante porque algumas pessoas, aí ela vai fazer a cromatografia gasosa e dá um alto nível de química naquele óleo. Só que não é tudo de copaíba. Ali é uma mistura, uma junção de óleos, não há nenhum problema, porque é uma junção e é permitido, tá? Só que são óleos mais baratos que as pessoas enxertam ali para dar isso. A doTERRA não tem isso. Então, toda vez que você pegar um óleo, mesmo que ele seja puro, por exemplo, você pega um cardamomo, o cardamomo também é uma sinergia, porque a doTERRA não usa um cardamomo só e enxerta com outro óleo. Ela enxerta as lacunas que precisa naquele óleo, ela enxerta com outros cardamomos. São 4 espécies de cardamomo. Então, quando você pega um cardamomo da doTERRA, você está pegando o mais alto, puro grau de cardamomo. Porque o óleo essencial, para dar uma determinada química, ele precisa estar num determinado solo. Nesse solo, ele dá uma química. Aqui, ele está embaixo de uma árvore, então ele tem sombra, ele dá uma outra química. Eu estive no Guatemala para conhecer a plantação do cardamomo, a extração do cardamomo. Agora nós estivemos em Gramado também para ver a extração dos cítricos, a forma dos cítricos, e a doTERRA não faz essa mistura. Então o que acontece? A doTERRA pega a junção desses 4 cardamomos para dar o mais alto puro, grau de pureza. E isso faz com que o óleo da doTERRA tenha uma penetração na célula, um poder muito maior quando estamos falando da química dos óleos da doTERRA, tá? Ele é E isso tem um nanoparticulado, custo, gente. não é? Gente, sabe nano? É demais isso, gente. Então, quando você está usando uma copaíba da doTERRA, você não está usando uma... Aí você pega e diz assim para mim assim, ah não, a minha copaíba ela é pura, ela vem da Amazônia. Não, a copaíba da doTERRA, ela tem 4 copaíferas. Elas são diferentes, são copaíbas diferentes, que a sinergia das 4, ela torna essa copaíba mais poderosa. Então, por isso que quando eu falo da copaíba da doTERRA, eu digo assim, ó, a copaíba da doTERRA, ela trabalha rim, sistema renal, sim, de uma forma muito precisa. Minha irmã usa a copaíba da doTERRA e toma todo dia uma gotinha, tá? Ela é poderosa. A copaíba da doTERRA trata o sistema cardiovascular, trata com maestria. A copaíba da doTERRA trabalha a parte respiratória, Gente, ela trabalha a junção dos sistemas e ela sai alinhando. Por isso algumas pessoas têm tanto poder na copaíba da doTERRA, até mesmo na parte digestiva e na parte também intestinal. Tem muita criança que tem problema intestinal, que se você der uma gotinha de copaíba todo dia, você resolve o problema dela. Agora, é uma copaíba diferente de tudo que você já viu. Então, quando nós estamos falando aqui de ingestão, quando nós estamos falando de utilizar um óleo numa criança, ou na pele da criança sem diluição, pelo amor de Deus, eu estou falando de óleo doTERRA, certificado CPTG, eu estou falando de óleos de alto grau de pureza. Eles fazem testes, eles fazem esses 10 testes, inclusive na pele, para que tenha segurança em pele de bebê, tá? Então, nós estamos falando de outro óleo, né? Nós estamos falando de outra coisa. Claro, existem óleos que você não pode passar na pele e sair no sol, né? Olíbano, olíbano você pode. Ungard você não pode, orégano você não pode. São óleos quentes, tá? Mas você tem que fazer uma diluição até porque alguns ardem. Mas não necessariamente que eles agridam a tua pele. E isso é fantástico, né? Então, quando nós estamos falando de óleo da doTERRA, nós estamos falando de algo forte. Nós estamos falando de algo poderoso. E puros, muito puro, puro demais. Gente, o que o cardamomo fez no meu filho, se eu disser pra vocês, se você tem uma criança muito insegura, muito tímida, contraída, pensa num cardamomo, pensa num óleo poderoso. Tá? Essa questão, Kate, ótimo Zengest. O Zengest é maravilhoso, tá bom? Agora, falando de proteção, o Ungard, que não é somente a questão
dessa parte de controle de açúcar no sangue, apesar de ele ser poderosíssimo, mesmo que você passe na sola do pé da criança, viu? Tem crianças imperativas que não param na sala de aula, porque a mãe dopa ele com açúcar na hora do almoço. E eu não tô falando de doce, eu tô falando de carboidrato, eu tô falando de arroz, eu tô falando sim de batata, eu tô falando de alto nível de carboidrato, e às vezes essa criança não come quantidade de comida o suficiente para controlar esse nível de açúcar. Porque se ela estiver comendo bastante verdura, há um equilíbrio, há uma sucção, né, dos outros, de fibras que pegam esse açúcar, sabe? Não, às vezes a criança come só arroz, como os meus, como da maioria. Às vezes a gente não coloca refrigerante, mas nos estudos saudáveis não coloca refrigerante. Meu filho não toma suco antes de ir para a escola para não estar glicado. Gente, uma criança glicada, com nível de açúcar lá em cima, ela fica irritada, falta de concentração na escola. E às vezes você pensa assim, meu filho tem TDA. De tanto que ele não presta atenção, ele está numa dosagem muito alta de açúcar. O fato de você massagear um guard na sua linha do pé, o fato de você colocar um difusor, pessoal, ou passa um guard na sola do pé e coloca meia, se ele estiver indo de meia para a escola, que daí não vai pegar sol. Só ali, daqui 1 hora, porque você mediu o nível de açúcar dele e baixou. Significa que ele está mais atento. Aí você massageia o olíbano na testinha, matou a pau, né? Uma aguinha saborizada com uma tangerina ou com um limão para deixar o corpo dele mais alcalino antes de ir para a escola, você pode fazer isso, tá? Então, é uma criança de 4 aninhos, você vai diluir ali uma gotinha de tangerina, coloca as garrafas de vidro, eu tenho garrafas de vidro aqui em casa, gente, de suco de uva, sabe aquele suco de uva puro? Você termina, pega aquela garrafa, bem coisa de pobre igual eu, assim. Pega aquela garrafona que você põe na geladeira, coloca uma gotinha de tangerina e toda vez que eles forem beber água, aquela aguinha saborizada. Isso mantém o corpo da criança alcalino. É ótimo para ir para a escola. Gente, isso aí é ótimo, tá? Essas garrafas são maravilhosas. Você coloca e dá para essa criança tomar. Em vez de você dar refrigerante, e às vezes eu vejo a pessoa se preocupando tanto. Meu Deus, mas tangerina pode tomar. Gente, você dá Coca-Cola pro teu filho sem medo. E uma gota de tangerina diluída num litro d'água, você tem medo. Esqueça isso, tá? Tire esse... Você não tem noção de como vai lavar o rim dessa criança, o quanto vai deixar essa água alcalina, o quanto essa criança vai ter um aprendizado muito melhor, o quanto ela vai diminuir depressão, o quanto essa criança vai ter um nível de criatividade. A tangerina é um óleo que aumenta o nível de criatividade lá nas alturas. Então, tá aí um óleo poderoso, né? Pra gente também, né? Quando a gente acaba de almoçar, que vai pro trabalho de novo, vai lá e toma um pouquinho de tangerina, gente, dá um up muito gostoso, dá uma alegria muito gostosa, é um sentimento de bem-estar, né? Aquela sensação de bem-estar muito gostosa. Como eu tô vendo muita gente nova aqui, Vanusa, e assim, é interessante que essas pessoas que estão entrando e procurem quem indicou elas, né? Porque é poder ter um respaldo, ter uma orientação, ter um direcionamento, e é muito bacana isso, porque a gente precisa ter essa conexão, né? Porque o óleo faz isso, essa conexão, não só em famílias, mas entre essas pessoas, né? Então, assim, é tão bem-vindo esse uso dos óleos essenciais hoje na vida da gente, porque a gente está buscando, buscando coisas boas, coisas naturais, coisas que sejam boas para nossa família. E a medicina, hoje em dia, tem tantas áreas que estão buscando isso também e que nós temos precisando fazer parte disso. É uma revolução, é uma busca de o que já foi. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados usavam tudo planta, gente. Os egípcios usavam plantas, usavam óleos essenciais. E nós temos dúvida ainda. Dúvida do quê? Eu tava pensando nisso esses dias. Pensando assim, gente, não existia remédio. Não. E as plantas, elas eram usadas com maestria. Com maestria. O problema está em nós conhecermos essa ciência por trás das plantas e saber que o óleo essencial ele é 70 vezes mais forte. É um passo avante, né? É um passo muito intenso, né? Nós estamos falando de algo muito puro colhido ali, né? Então, isso que a doutora Andréa está falando, ele é fundamental. É fundamental se abrir. É fundamental se abrir. Eu sou grata a Deus por tudo que a gente passou e
por cada dor também, porque eu acredito que a vida da gente é feita desses momentos onde a gente mergulha e volta, né, rasante, e essas dores fazem a gente ver o mundo melhor, assim, ver as A plantas gente como aliadas, cresce, né? a gente amadurece, É, né? é É nas verdade. dificuldades e nos obstáculos que a gente passa a olhar o outro diferente, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, É né? É verdade. nesse momento que a gente se sente mais humano. E eu acho que Verdade. esse sentimento de humanidade está precisando tanto nesse mundo de hoje, né? Esse acolhimento precisa tanto restabelecer, né? Porque nós precisamos ser mais humanos, mais pacíficos no coração e na mente. E às Verdade. vezes por fora tá tudo complicado, mas dentro do coração da gente, dentro da mente do coração da gente, tem que estar mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder se restabelecer energeticamente e ter mais saúde, mas ser mais saudável, né? Ser mais leves, É, porque o mundo verdade. também é complicado. É, é muito Vai ficar complexo, gravado gente. assim. Gente, isso. Aí eu tô vendo vocês comentando aqui sobre vai ficar gravado, vai ficar gravado. Tem alguém comentando aqui sobre tangerina no umbigo, na barriga, né? No abdominal. Gente, eu tenho casos assim muito fortes. Se você tiver alguém na sua casa, porque o caso da minha irmã, e é, eu não era terapeuta. Uma das coisas que eu defendo muito, conhecimento te liberta, né? Nós vimos minha irmã ficando. Eu vi alguém aqui, peraí, deixa eu ver. Ah, ajuda Obrigada, depois. Sônia. Eu vi alguém aqui colocando, eu tenho um curso, uma... Sônia, temos mini curso grátis. Na verdade, Sônia, depois Sônia, você me chama, Sônia. a pessoa que te convidou, ela vai liberar para você materiais, ela vai liberar cursos grátis, ela vai ficar com você esses 15 dias, tá bom? E se você não tem ninguém que te convidou, aí você realmente conversa com a doutora Andréia também. Mas eu acho importante a gente entender, quando a minha irmã adoeceu, ela teve muitos sintomas de que ela estava perdendo os rins. E eu vi alguém falando da tangerina no umbigo. E agora eu quero falar para vocês. Eu já ajudei milhares não, mas pelo menos eu acho que a gente usa a expressão errada, né? Mas pelo menos umas 10 a 20 pessoas. E talvez essas pessoas ajudaram realmente muita gente. Com dicas com relação a sintomas de perder o rim. E eu quero dizer uma coisa para vocês assim, os olhos são um emergencial muito poderoso em casa. Eu vi minha irmã por 30 dias dentro do hospital, porque ela estava no neonatal, ela estava internada junto com o meu sobrinho, quando ela ganhou ele. E ela ficou dentro do hospital. Minha irmã não tinha pressão alta antes. Ela tinha, sim, problema na tireoide, ela tinha corrimento vaginal, tá? Então, isso são coisas importantes de você entender. Se você tem corrimento vaginal, você precisa cuidar já, agora, para ontem, ok? Isso significa que teu rim está muito fraco e tem uma quantidade muito grande de bicho no teu rim, na tua bexiga. Tem muito bicho aí. Então, cada vez que você se estressa, São os baixa a parasitas, né? imunidade. Exato, aumenta muito mais. E você pode ver que quando você está no nível de estresse, você tende a comer mais doce, você fortalece mais eles e eles ficam mais fortes do que você. Então, primeira coisa de tudo, vou dizer para você assim: pega cápsulazinhas, né? Cápsulas, coloca tomilho ali dentro, com orégano, completa de óleo de coco, uma gotinha de cada um, completa de óleo de coco e toma toda noite para estar fazendo essa limpeza aí de uma forma com maestria, né? Aguinha saborizada, lembra dos enguetes na barriguinha. Faz isso por alguns dias e dá uma pausazinha de 7, volta de novo mais 15 dias. Isso é importante, você está fazendo essa limpeza, tá? É importante, está limpando os parasitas dessa área renal e intestinal. Mas a minha irmã, ela não tinha pressão alta durante a gestação. Eu tive todo tipo de doença na minha gestação. Minha irmã engordou só 6 quilos. Eu engordei muito mais do que isso. Eu com 92 quilos. Então, eu tinha tudo doente durante a gestação. E ela tinha tudo para estar saudável. E por que eu tô dizendo isso agora para vocês assim, ó? Nós vimos, depois que ela ganhou neném, os pés dela começaram a inchar. Inchar, inchar, inchar. Ela dentro do hospital, e quando a gente se perguntava por que o pé dela estava inchando, eles diziam assim: ah, é porque ela não está amamentando. Ah, é porque ela não está tomando água. E a gente aumentava a água. Olha só, a falta de informação, nossa, eu nem estou falando das pessoas lá. Porque assim, começa a acontecer alguma coisa na tua casa, você como mãe, corra, informação existe, existem pessoas querendo te ajudar. Deus vai te guiar, Deus vai te mandar alguém. Olha, eu garanto pra você que Deus
Deus, ele traz a pessoa certa, porque ele tem trazido as pessoas certas para mim até aqui. Eu fui muito abençoada com amigos médicos, que quando eu disse assim, eu quero estudar. Gente, eu recebia livros. Eu lia livros de desintoxicação, de médicos, pessoas que me amaram, que compraram a causa da minha irmã. Teve um ortomolecular que chegou a dizer assim para mim, Vanusa, se você continuar trazendo ela para consultas, é R$ 1.000 cada consulta. Você precisa aprender a tratar ela. Eu falei, é verdade, é verdade. Ele falou, aprenda, menina, vai, aprenda. E eu acho interessante isso porque ele foi uma pessoa que me libertou. Porque o conhecimento é a libertação. Só que eu tô dizendo isso pra vocês porque eu vi minha mãe enchendo os pés e não vi que era um sinal de rim paralisado. Eu vi minha irmã com a pressão nas alturas e não entendi que era sinal de rim. Pressão alta em excesso não é um bom sinal. Seus rins estão em problema. Agora, você imagina o seguinte, seus pés estão inchando, você tem problema de pressão alta. Olha só como a gente não para analisar. E a urina começou a mudar de cor. Sua urina começou a mudar de cor, isso você tem que prestar atenção nessas coisas. São coisas importantes. Aí, são coisas que ainda tinha uma chance de eu fazer uma drenagem na minha irmã, mergulhar no sal, fazer talvez uma drenagem, usar a pele, porque a nossa pele é o nosso terceiro rim, talvez utilizar essa pele como um rim para bombar a minha irmã, como é feito em países aí que a medicina trabalha dessa forma, uma medicina mais natural, como o próprio Canadá, se eu não me engano, eles têm esse sistema. A pessoa começa a detectar problema no rim, primeiro eles fazem uma hemodiálise caseira, né? Uma hemodiálise em bacia. E isso é tão interessante, e eu ensino muito as pessoas a fazerem isso com sal, e a fazer essa drenagem também pelos pés. Faça com óleo essencial. Coloca sal grosso nos pés, faça essa limpeza no teu organismo, limpeza no teu rim, pelos pés, já se você não tiver uma banheira. Mas é importante você entender. Eu acho que tá voltando um som, minha doutora André. Será que é teu aí? Será que é teu? Não. Não. Eu acho que é meu barulhinho. Mas é interessante a gente entender que sentir o pé inchar, aí entra a tangerina. Olha o que eu faço, gente. A parte de baixo do teu umbigo são pontos do teu rim também. Assim como as costas aqui atrás também tem teus rins. Eu ensino as pessoas, se você tem em casa mirra, óleos de alta vibração, mas em especial aqueles que fazem, você está sentindo que está um pouco mais escuro, estou com o pé um pouco mais inchado, a tangerina ajuda muito a drenar. Massageia ela no teu baixo ventre, aqui embaixo, pega os pontos do teu rim, embaixo do umbigo, massageia, se você está sentindo essa retenção mais forte. Começa a massagear o zimbro aqui atrás, na parte dos teus rins, para ajudar nessa drenagem. Faz aguinha saborizada com tangerina. Isso é fundamental. Mas eu tive um caso que a urina já estava bem mais escura e ela estava assim, no meio de todo esse caos no hospital, não estava querendo ir no hospital com medo, né? De chegar lá e ter aglomeração. Eu falei para ela assim, pega a mirra, você tem mirra aí? Ela falou, tenho mirra. Ela falou, meu Deus do céu. E passou a mirra embaixo do umbigo junto com a tangerina e voltou a urinar, diminuindo a drenagem. Então isso é muito importante, né? É muito importante a gente saber esses sintomas, né? Saber esses sintomas. Despertar com muita força aí mesmo, tá bom? Do fundo do coração. Gestantes, a Ruda tem que sempre tomar, minha Josiane, tomar um pouco mais de cuidado com os olhos, principalmente até o 4º mês de gestação. Por isso que eu digo assim, ó, é importante ter um consultor de bem-estar. A pessoa que vai lhe colocar nos olhos, ela vai sim estar te orientando, estar fazendo com você. Esse aqui você pode usar de tal forma nesse caso. Esse você pode usar de tal forma porque você é uma gestante, né? Sal Epsom é melhor ainda. É o sal amargo. Sal de Epsom é o sal amargo. Lindona, Joyce. Aqui, acho que, né? Não sei. Quem perguntou. Mas o sal de Epsom eu uso também muito para fazer drenagem até no meu corpo. Gosto de tomar ele também. Ele é horrível de tomar, né? Eu falo a marca que a gente fala. Mas o sal grosso, você pode utilizar um sal aí que você tiver, um sal marinho. Sal de gado para drenagem é bom. Para consumo, não. Tá bom? Minha doutora Andréia, eu acabei não falando do nosso kit, né? Emocional. Acabamos nem falando do nosso kit emocional.
Nem deu. Mas também, com uma aula Então, dessa, a gente nem precisa falar dele. Eu falei depois. fazer outra. Ai, Ó, mas o eu queria convite está aqui. realmente, ai, ó, fortalecer o uso do kit mesmo e o quanto ele é importante nessa questão emocional. Eu acredito que é algo importante para a gente saber o quanto tudo isso é importante nesse momento, né? É fundamental. Vanusa, assim, infelizmente o Instagram não grava muito tempo, né? A gente já tem uma Sim. hora. E assim, eu não tenho, a gente parece que faz 10 minutos que nós estamos conversando, né? E assim, se pudesse passar, eu tinha a noite inteira conversando, a gente ia passar a Meu noite Deus. inteira. É uma delícia. Então, assim, infelizmente a gente tem que encerrar, senão a gente não consegue deixar gravado. E assim, eu tenho muito a agradecer mesmo. Eu tenho certeza que todos nós aqui que estão te ouvindo agora e te ouvindo, que vão te ouvir depois também, porque eu tenho certeza que todos nós aqui vão querer assistir de novo e de novo mandar para outras pessoas, porque é um ensinamento tão grande, tão necessário, porque todos nós merecemos estar bem. Todos nós merecemos saber cuidar dos nossos filhos, saber cuidar da nossa família. É o que Verdade. ela falou, gente, todos nós mulheres, precisamos aprender um pouquinho que seja, para a gente ser terapeutas da nossa família, dos nossos filhos. Verdade. Restabelecer harmonia, restabelecer saúde, restabelecer qualidade de vida, você poder sentar e brincar com teu filho, saber que isso vai ficar para sempre na vida dessa pessoa, dessa criança. E você consigo mesma. Eu falo assim para você que eu era muito, mas muito tímida. O Ele sempre trabalhou, você sabe, em palcos, eu nunca pegava no microfone. Imagina! Eu não tinha, nossa, eu sabia onde punha as mãos. Então, assim, o Peppermint me ajudou muito a me destravar, Olha né? só, e é maravilhosa. Eu falo assim que é bacana porque tantas pessoas que têm conhecimento, ou então gostariam de estar aqui também fazendo parte, mas não, às vezes não tem condição, não consegue. E nós precisamos saber que todos nós podemos. Todos nós temos a É, condição de, né? Então nós precisamos fazer o verdade. quê? Usar coisas que precisam nos aperfeiçoar, lógico, a gente já tem que aprender sempre, né? E Verdade. assim, por isso que você também fez seus cursos e você tem um curso, digo que, gente, a Vanusa tem curso, a gente pode disponibilizar para quem queira, a gente entra em contato com a gente ou então com quem te convidou. Ela tem curso, ela orienta, então 180 horas, olha só que bacana, nossa, 180 horas de curso, bom demais, gente, É verdade. né? Então, então assim, é muito bacana a gente também ser aromaterapeuta da nossa família, do nosso Eu ser. vou. A gente saber aquele dia que a gente está mais Verdade. cansado, o que a gente precisa, aqui está mais estressado, o que a gente precisa. É, São coisas no dia a dia que a gente passa a ter rotina com o óleo essencial e passa a se sentir muito melhor. Então a gente vai ajudar a verdade. gente mesmo, a nossa família, nossos filhos, nosso esposo ou esposa, né? Então assim, é muito É. bacana. Te agradeço demais do coração, Eu te viu? amo vocês, amo vocês. Gente, olha, eu tenho um canal no YouTube chamado Vanusa Feitosa. Jeitosa. A gente agora no mês de abril, a gente vai começar uma maratona, a maratona Opa! emocional por lá, que vai ter live toda semana, vai ser muito Opa! gostoso mesmo. E eu acredito que a doutora Andréia tá lá, tem aula dela lá, tem aula maravilhosa com essa dentista linda. E eu quero dizer para vocês também que eu vou estar agora no Instagram a partir de sábado, né? Também com uma maratona para mães, que tem, Ó, os que filhos têm bom. dificuldade de atenção e hiperatividade. Eu vou estar ensinando a utilizar os olhos e algumas técnicas de terapia também. Então, eu Que acredito que vai bacana. ser muito útil, né, Vanusa Feitosa. Mas eu quero simplesmente dizer que eu te amo demais, Ô, que você é um menina, nem fala um presente, negócio desse. é um presente que Deus me Você, deu. você é um presente É, para nós todas. Nós meu Deus, todos. você sabe que toda vez que eu penso no Francione, que a esposa dele me trouxe esse grande amigo, né? Eu primeiro conheci a Deli, depois conheci o Francione, e agora a Francione, sendo tão amigo de vocês, me trouxe vocês para perto. Eu sou muito grata por fazer parte dessa corrente do bem, né? Corrente do E bem, de isso aí. ser, e de ser a resposta à adoração de algumas pessoas, mas mais do que isso.
de saber que você é uma resposta muito maior do que eu hoje, né, dentro da sua área. E você sabe que é. E é uma mulher maravilhosa. E eu te admiro demais. E eu tenho um prazer de estar aqui com você. É uma live que toca demais meu coração. Deus te abençoe. Eu te amo. Te amo. Eu também amo você. Amo o Francione por ter trazido vocês, porque assim, através dele que ele trouxe, tocou a nossa vida, né? E através da gente a gente consegue tocar outras vidas também. Então, assim, é muito bacana a gente saber que a gente tem esse poder nas mãos, de uma maneira tão simples e tão gostosa. A gente saber que a gente consegue ser também levar um presente de Deus para outras pessoas. Vanusa, Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus filhos, sua harmonia, tá? Beijo, pessoal, um beijão para todo mundo. Que Deus abençoe cada lar, que deixe uma luz de energia positiva em cada coração de vocês, viu? Um beijo bem Amém. grande. Espero que nós estejamos aqui em outros vezes, em outras oportunidades, com Sim. outras pessoas também, né? Também. Todo mundo vamos estar aí unidos em prol de levar mais coisas boas para as pessoas, tá bom, gente? E os óleos essenciais é isso aí. O melhor da natureza até você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.